Um terremoto sacudiu o mundo do futebol em Charlotte, nos Estados Unidos, e seu epicentro foi o gramado onde o Fluminense, com uma performance avassaladora e recheada de coração, despachou a gigante Inter de Milão com contundente 2-0. O que parecia uma mera formalidade para os Nerazzurri transformou-se em um vexame histórico nas oitavas de final do Mundial de Clubes, e a pergunta que ecoa em todos os cantos do planeta futebolístico é: como isso foi possível? A resposta, meus caros leitores, reside em uma mistura explosiva de subestimação europeia, a lendária intensidade brasileira e, como o próprio atacante da Inter, Luiz Henrique, admitiu em entrevista ao Globo Esporte, uma vontade que faltou a um lado e sobrou para o outro. As palavras de Luiz Henrique são um verdadeiro soco no estômago dos que insistem em minimizar o futebol sul-americano. Não faltou aviso, mas creio que fomos surpreendidos pela qualidade do time do Fluminense e do futebol brasileiro, declarou o jogador, descartando a velha desculpa do calor. E aqui reside a primeira e mais contundente polêmica. O clima, frequentemente usado como bode expiatório por equipes europeias, foi categoricamente refutado pelo próprio jogador da Inter. Não pode usar o calor como desculpa, porque os dois lados estavam sentindo a mesma coisa, mas acho que foi mais vontade mesmo de um lado do que do outro. Vontade. Essa é a palavra-chave que separa a glória do vexame neste Mundial. Enquanto a Inter parecia apenas cumprir tabela, o Fluminense entrou em campo com a faca nos dentes, movido por uma paixão e uma intensidade que, segundo Luiz Henrique, talvez não estivesse na cabeça dos europeus. Ele mesmo, um brasileiro no elenco italiano, confessou que os conterrâneos já sabiam da dificuldade real do jogo, uma percepção que claramente não foi compartilhada por seus companheiros europeus. A Inter, que vinha de um ciclo de 5 derrotas em 5 finais, inclusive a da Champions League, parecia carregar o peso de um gigante adormecido, que só acorda quando é tarde demais, mergulhada em um poço de complacência que a impediu de ver o perigo iminente. A verdade nua e crua é que o Fluminense esfregou na cara da Europa a alma do futebol brasileiro. Foi mais que um jogo, foi uma aula. Enquanto a Inter gastava milhões em reforços e marketing, o tricolor apostava em raça, técnica e amor à camisa. Resultado: um baile em solo americano. A ESPN Brasil classificou a vitória como uma das maiores da história recente do futebol sul-americano. Já o técnico italiano Simone Inzaghi deixou o gramado atordoado, sem respostas, acuado por uma coletiva em que só se falava em falta de espírito competitivo. Nos bastidores, dirigentes da Inter cogitam mudanças radicais após o desastre de Charlotte. E a FIFA já planeja uma reunião para revisar o formato do torneio, tamanha foi a comoção causada pelo terremoto fluminense. A torcida tricolor, que lotou o estádio mesmo fora de casa, deu um show à parte, cantando até o apito final. Agora, o mundo olha com respeito para um clube que, até ontem, era tratado como figurante. O Fluminense virou o protagonista global, e com méritos. Enquanto a Inter sonhava em passear em campo, o Fluminense construía seu triunfo silenciosamente, tijolo por tijolo, e o protagonista dessa obra foi um herói improvável, Fábio, o goleiro de impressionantes 44 anos. A imprensa internacional, outrora cética, rendeu-se à atuação tricolor. A Gazzetta dello Sport, da Itália, coroou Fábio como o grande protagonista da classificação, um verdadeiro paredão que neutralizou todos os ataques da Inter. Sim, caro leitor, um goleiro quarentão foi a pedra no sapato de uma das equipes mais badaladas da Europa. Essa performance épica de Fábio não foi apenas uma exibição de talento individual, foi um símbolo da resiliência e da experiência que o Fluminense trouxe para o campo. Cada defesa de Fábio era um golpe na arrogância europeia, um lembrete de que o futebol não é apenas sobre nomes estrelados, mas sobre dedicação e entrega. O Tuttosport, também italiano, não poupou o deboche, destacando 5-0 na temporada Nerazzurri, um lembrete cruel das 5 chances de título desperdiçadas em 2024-25. A Inter se afunda em uma crise de identidade, perdendo para um adversário que, na teoria, não deveria representar ameaça, levantando questionamentos profundos sobre a gestão, a preparação psicológica e até mesmo a motivação de seus jogadores. A eliminação precoce no Mundial de Clubes é apenas a ponta do iceberg de uma temporada catastrófica para a equipe italiana, que parece incapaz de se reerguer de suas próprias ruínas. A internet, claro, não perdoou. O jornal espanhol Marca cunhou o termo que viralizou e capturou a essência da surpresa e da eliminação: fluminado. Uma brincadeira genial que resumia perfeitamente o desfecho inesperado. O Fluminense não apenas venceu, ele fluminou a Inter, deixando-a para trás com um misto de perplexidade e vergonha. A palavra se espalhou como pólvora nas redes sociais, tornando-se um meme instantâneo e um símbolo do feito tricolor.
O Mundo Deportivo, da Catalunha, classificou a vitória tricolor como a primeira grande surpresa das oitavas do Mundial, mas fez uma ressalva interessante: a Inter demonstrou cansaço. Cansaço? Ou seria uma complacência que beira a irresponsabilidade diante de um adversário sedento por glória e com uma fome de vitória que parecia ter abandonado os europeus há muito tempo? O A Bola de Portugal resumiu o sentimento global: a Inter de Milão esteve irreconhecível, enquanto o Fluminense jogou como flusão, termo carinhoso que denota a garra e a paixão que a equipe carioca demonstrou. Essa percepção generalizada da imprensa internacional solidifica a ideia de que o Fluminense não apenas venceu, mas dominou e desconstruiu a Inter, expondo suas fragilidades e a falta de brio em um momento crucial. A derrota da Inter foi um golpe para a hegemonia europeia, um lembrete de que o futebol ainda guarda surpresas e que a paixão e a tática podem superar o poderio financeiro. A repercussão foi imediata e global. Surpresa: Inter vai para a rua, sentenciou o Marca. História pura em Charlotte. Contra todo o prognóstico, o Fluminense vence a Inter com contundente 2-0, completou o veículo espanhol, rendendo-se ao feito tricolor e reconhecendo a magnitude da façanha. A Gazeta dello Sport lamentou: uma Inter ruim perde por 2-0 e está fora do Mundial, enquanto o AS, da Espanha, não perdeu tempo em exaltar os heróis da noite. Adeus, Inter. Os gols de Germán Cano e Hércules acabam com o vice-campeão da Europa e dão passe aos brasileiros às quartas. Até mesmo o Olé, da Argentina, inimigo declarado dos brasileiros nos gramados, se curvou. Golpe mundial, titulou o jornal, destacando que a vice-campeã da Champions League, que havia vencido o River de Galhardo, foi eliminada nas oitavas. Sim, a Inter, da Itália, fora. Toda uma surpresa, concluíram os argentinos, em um tom que beira a incredulidade e a resignação diante da força do futebol brasileiro. Essa unanimidade na imprensa mundial, vinda de veículos tão diversos e muitas vezes rivais, é a prova cabal da dimensão do que o Fluminense conquistou. Não foi apenas uma vitória, foi uma declaração, uma quebra de paradigmas. A eliminação da Inter de Milão não é apenas um resultado isolado, é um sintoma de algo maior no futebol mundial. Seria o início de uma reavaliação da supremacia europeia. O Fluminense, com sua vitória retumbante, acende uma chama de esperança para os clubes sul-americanos, provando que a paixão, a vontade e a intensidade ainda podem superar o poderio financeiro e a estrutura dos grandes europeus. É um grito de alerta para a soberba que, por vezes, assola o futebol do velho continente, e um lembrete de que a glória nos gramados se constrói com muito mais do que apenas dinheiro e nomes de peso. A Inter, por sua vez, precisa fazer uma profunda autocrítica. Onde reside a força de uma equipe que acumula vexames em finais e agora cai para um time brasileiro em um Mundial? A arrogância, a falta de vontade e a subestimação do adversário custaram caro. A direção do clube, a comissão técnica e os próprios jogadores terão que lidar com as consequências dessa derrota humilhante, que certamente deixará marcas profundas na história recente do time. O Fluminense, com a moral elevadíssima, segue em frente, com seu elenco renovado e a confiança nas alturas, pronto para desafiar qualquer um que cruze seu caminho. A zebra de Charlotte se transformou em um cavalo de corrida, e agora todos os olhos estarão voltados para o Flusão. Esta vitória não é apenas um marco para o Fluminense, é um marco para o futebol sul-americano, que volta a mostrar sua força e paixão em um palco global.